Interessante também que eu tenho bastante experiência com documentário, né? Já trabalhei em alguns documentários institucionais, tanto dirigindo quanto também na parte de produção e direção de fotografia, que são as áreas que eu acabo trabalhando mais. E assim, de primeira assim, já digo assim, né, que principalmente vendo muitos festivais hoje em dia de documentário, a linguagem de documentário, o que a gente comumente pensa, já mudou bastante, né? Porque assim, quando a gente geralmente fala documentário, a gente acaba indo muito para um lugar da da câmera, né, parada, o entrevistador falando para o entrevistado, sempre ali, né, três quartos, olhando ali na direção do entrevistado e a câmera filmando a pessoa, né, que seria ali os planos mais clássicos de entrevista, né. Mas o documentário, ele não é feito só disso e hoje em dia as linguagens estão bem mescladas, né. No tanto que tem o mockumentário, né? Que é o falso documentário que fazem, que é um pouco naquele estilo The Office, não sei se vocês estão ligados, né? Daquela série The Office que é como se fosse um reality show de uma empresa, mas aquilo tudo é ficção, né? A gente sabe que tudo aquilo ali é feito de forma ficcional, só que a linguagem documental tá ali, né? De presença de câmera na mão, o uso excessivo de zoom, né? Que é uma linguagem de documentário que ficou muito conhecida ali, né, na década de 70, 80, que o zoom era uma grande novidade, né? Então, usava-se e abusava-se desse recurso. Também tem muito essa questão das falas dos personagens, né? Que é como se eles estivessem, tipo, num paredão, né? No paredão não, no confessionário, né? Tipo, do reality show, falando, né, sobre algum caso que a gente acabou de assistir, ou sobre algum personagem que acabou de ser visto. E isso pode ser enquadrado como documentário, de certa forma, né? Porque o documentário eu vejo muito mais como uma grande linguagem, né? Assim como a ficção tem diversos gêneros, o documentário também é formado de diversos gêneros. Mas no final, tudo é cinema, tudo é audiovisual, né? Mas assim tem algumas particularidades, né, o documentário, porque é diferente da ficção, né, que a ficção geralmente tem a vontade de criar uma realidade, né? Por mais que a gente esteja trabalhando no cotidiano, a ideia é sempre tentar criar uma realidade, né? Então, por mais que a gente na ficção esteja filmando cenas cotidianas do tempo contemporâneo, a organização dos objetos, como os personagens vão estar localizados, o controle também, né, do fundo, né, se tem figurante ou se não tem, tudo isso é pensado e controlado quando a gente vai fazer a ficção. No documentário, geralmente a gente deixa mais a realidade vir à tona, né? Então, se aparecerem pessoas ao fundo, tudo bem. Se aparecerem cores que não estão numa palheta inicialmente pensada, a gente também aceita, né? E até mesmo pensando a produção também, né, dos próprios personagens, né, entrevistados que vão estar presentes. Muitas vezes a gente não vai se preocupar tanto de qual roupa, qual perfil de roupa, qual o perfil dessa casa que a gente está filmando, sabe? Isso a gente acaba não se importando tanto porque no documentário a informação acaba sendo mais primorosa, né? A gente quer muito mais captar as informações que os nossos entrevistados ou o nosso personagem vai trazer do que uma preocupação mais estritamente estética, né? Que a ficção acaba se ligando mais, né? Que acaba sendo mais voltada, né? Para criar esse universo. Mas, assim, eu acho que o bacana é pensar também o documentário um pouco mais como uma ficção. Porque um documentário que passa a ser interessante é quando ele, de fato, entrega um recorte da realidade que te convence, né?
Por mais que esteja falando sobre uma personagem, as escolhas dos planos, a escolha também dos trechos da entrevista, né? Momentos que são passados ali que faz com que a gente ache interessante um documentário, né? Então é bom ter esse apreço também de tentar também ter um controle, não se ligar muito no acaso, né? Porque comumente no documentário a gente, vamos filmar essa pessoa aqui no fundo de uma parede branca e deixa acontecer porque o que ela vai falar é incrível. Ah, mas pô, e a arte? Não, não é arte, não, é documentário, não precisa disso. E na verdade, não, muitos documentários, né? Principalmente se vocês forem ver documentários na Netflix, são extremamente produzidos. Muitos, principalmente muitos documentários norte-americanos, né? Que geralmente vai estar lá, Netflix, a Amazon. Muitos documentários eles são extremamente roteirizados, extremamente pensados. Tem um que eu super recomendo que é a 13ª Emenda da Ava DuVernay. Vocês vão ver que são planos absurdos, assim, pô, grandiosos, os planos e as locações que são pensadas para as entrevistas. Tem todo um contexto também no filme, né? Que está falando sobre o encarceramento, né, em massa que é feito nos Estados Unidos, principalmente para as pessoas, né, pretas, pobres, imigrantes, enfim, né. Esse documentário está falando sobre esse tema e em muitos momentos a gente vai ver assim alusões que são a própria cadeia ou espaços assim que, por mais que sejam amplos, dão muito esse sentido também. São cenários que fazem pensar, não é só um fundo ali aleatório, sabe? Isso tudo também é muito pensado.